Obrigado, Scott. É uma alegria trabalhar junto com você todos esses anos. Obrigado a todos por terem vindo. Que bênção. Abram suas Bíblias no Salmo 78. Salmo 78. Pediram para eu falar sobre como ensinar os seus filhos a soberania de Deus. De fato, achei esse tema maravilhoso. Porque como um jovem pai, eu sempre procurei esse alvo, ensinar os meus filhos. Eu queria que eles vissem como Deus é bom, soberano, e que seu Filho Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Ele é a mão invisível que move tudo. E eu queria que eles entendessem que nada pode deter a sua mão. De fato, não estou aqui para ensiná-los sobre a soberania de Deus. Isso já está sendo feito de forma maravilhosa aqui nessa conferência. Mas eu quero falar sobre como os pais podem ensinar os seus filhos que Deus é soberano. Eu queria que meus filhos vissem, como diz o capítulo 4 de Daniel, que seu domínio é um domínio eterno. Seu reino é de geração em geração, e nada pode deter a sua mão. Eu sou muito grato por esse maravilhoso Salvador que temos e que nos resgata por a sua soberania. Uma das coisas que eu tinha em mente ao criar nossos filhos era que eu não queria que eles fossem pessoas que estivessem sempre sendo levadas pelas emoções, ou pela onda política, ou medo, ou conspiração. Eu não queria que eles se movessem com medo, um medo pecaminoso sobre coisas que Deus realmente está fazendo no mundo para a sua glória. E que Ele vai usar cada pedacinho disso para resumir tudo em Jesus Cristo. Portanto, o Salmo 78 nos ajuda a falar sobre isso e realmente nos ensina que Deus tem um plano para a nova geração. E a nova geração está em apuros, drogas, medo, tudo isso. Mas Deus realmente dá aos pais uma maneira de ensinar uma geração a não andar nos caminhos dos gentios. Eu quero dizer que a maior herança que você pode dar ao seu filho é uma visão da grandeza da soberania de Deus em tudo, na salvação e em tudo mais que acontece nisso. Vou ler os primeiros versos do Salmo 78. Não os esconderemos de seus filhos, contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, a sua força e as maravilhas que fez. Porque estabeleceu o seu testemunho em Jacó e determinou uma lei em Israel, a qual ordenou a nossos pais que a fizessem saber aos seus filhos, para que a geração vindoura conhecesse, os filhos que viessem a nascer, para que se levantassem e anunciassem a seus filhos, a fim de que pusessem a sua esperança em Deus, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais. Uma geração obstinada e rebelde, uma geração que não endireitou o seu coração, e cujo espírito não foi fiel. Essa é a inerrante e suficiente palavra de Deus. Oremos. Ó Senhor, nós lhe agradecemos por sua palavra. Ela é firme, é útil, é confortante. Ela nos move. E agora, Senhor, eu oro para que o Senhor o faça. Faça que o orvalho da sua palavra caia sobre a grama macia hoje. Que tu repreendas o diabo e que abençoasse o seu povo pelas suas palavras. Eu tenho os 3 pontos principais. O primeiro é sobre as coisas que os pais podem fazer para ensinar a soberania de Deus. Verso 4. O segundo é a razão pela qual os pais devem ensinar a soberania de Deus aos filhos. Verso 5. E o terceiro é o que há 4 resultados. Quais são os 4 resultados que estão ditados aqui? Há 4 coisas que os pais podem fazer.
a razão pela qual eles devem fazer isso e também os resultados que Deus está buscando. O Salmo 78 é um dos grandes salmos históricos. Os primeiros 7 versos mostram o que os pais devem fazer, mas a maior parte do salmo é sobre o que os pais não devem fazer. E muito disso é não seguir os padrões de seus próprios pais. Muitos de vocês devem seguir os padrões de seus pais, e alguns não devem seguir os padrões. Mas esse salmo abrange o período histórico desde a escravidão do Egito até o próprio Davi. Portanto, é nesses 8 primeiros versos que vamos nos concentrar na atividade positiva de que os pais podem realizar para ensinar os filhos a soberania de Deus. O que há de mais importante que você dá aos seus filhos? O que há de mais importante que os seus filhos herdarão são dadas a eles nesse mundo. E eu estou aqui apenas para incentivá-lo a acumular e entregar a eles e dar-lhes o presente que dura para sempre. Ou seja, Deus e uma grande visão de Deus. Porque será tarde demais quando você estiver no túmulo. Então faça isso agora. Esse salmo ordena que os pais deem aos seus filhos uma grande visão de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. E eu chamo a soberania de Deus de canivete suíço da vida cristã. Porque você pode fazer um canivete suíço, entendeu? Em quase tudo. Ele tem várias funções, ele pode funcionar como chave de fenda, tesoura, lâmina de serra e coisas do gênero. É o companheiro perfeito para a vida cotidiana. E o termo canivete suíço, de fato, transformou-se em uma figura de linguagem para algo que pode fazer tudo. Algo que é útil em tudo. Portanto, acho que a soberania de Deus é assim. Alguém disse uma vez que a tromba do elefante é o canivete suíço do reino animal. A sua visão de Deus é assim. É a tromba de um elefante que faz quase tudo. É uma mão. É uma mangueira, um grande equipamento, é um detector de vibração, é um tanque de armazenamento, é uma bomba de sucção, é uma colhedora de plantas, é um aparelho de respiração, é usado para saudação social, é usado para afeto com seus próprios filhos. A tromba é uma ferramenta para cuidar da pele, é uma mangueira de resfriamento, é uma ducha para banho, é um trompete, é uma arma de guerra, é um colhedor de frutas, farejador. É usado para empurrar árvores para baixo e pesa cerca de 90 quilos e tem cerca de 40 mil músculos. A tromba é o canivete suíço do reino animal e eu quero dizer que a soberania de Deus é o canivete suíço do crente. Esse conhecimento pode te ajudar a superar tudo que você encontra na vida. Eu quero apenas afirmar que essa é a maior herança que você pode dar aos seus filhos nesse mundo. E como preparação para o mundo vindouro também. Portanto, eu gostaria de apresentar 4 coisas que os pais podem fazer para ensinar os filhos a soberania de Deus. E a primeira coisa está no verso 4. A primeira frase. Mantenha uma visão multigeracional. Os pais precisam ter uma visão multigeracional. Você não está apenas vivendo sua própria vida e indo embora, mas está ensinando os seus filhos a grandeza e a beleza de Deus. Isso é simplesmente uma questão de fidelidade bíblica e geracional. É um padrão para o cristão. Asaf chama os pais para serem professores. No verso 4 ele diz: não os esconderemos, pois são para os seus filhos e para a geração vindoura. Essa é uma imagem de uma visão multigeracional. Você pensa além da sua própria vida. E no Salmo 78, o verso 4 deixa bem claro que Deus designou os pais para essa tarefa. Essa ideia é comunicada em toda a Bíblia. Você a encontra na lei, nos profetas, salmos e no Novo Testamento. No Salmo 79, o povo de Deus deve mostrar seu louvor a todas as gerações. No 145, é um salmo de louvor que retrata um homem que está louvando a Deus constantemente.
Lemos essas palavras no verso: porque uma geração louvará as tuas obras a outra e anunciará os teus feitos poderosos. No 22, os crentes são de fato chamados por Deus para fazer o mesmo, para que uma posteridade os sirva. No 22, verso 30, contaremos do Senhor para a próxima geração. Eles virão e declararão a sua justiça a um povo que nascerá, que Ele fez isso. 71. Davi está escrevendo. Ele provavelmente está na velhice, depois da rebelião de Absalão, e diz: Deus, Tu és a minha única esperança, Tu és a minha confiança desde a juventude. E então continua: agora, quando estiver velho e grisalho, ó Senhor, não me abandone até que eu declare a sua força a essa geração, em seu poder e o seu poder a todos que estão por vir. Essa é a responsabilidade de declarar a soberania de Deus. E eu confio que ao sair dessa reunião você dirá: tá bom, eu vou colocar a minha vida em curso para ensinar aos meus filhos que Deus é glorioso. Com bastante regularidade. Jovens solteiros, vocês vêm até mim e me perguntam: que livro devo ler para me preparar para o casamento? E eu sempre digo a mesma coisa. A primeira coisa que vocês devem fazer é ler esse livro, sobre a soberania de Deus. Porque se você tiver clareza sobre isso, todas as coisas que acontecerem entre o casamento e depois do casamento serão mais doces e suaves, porque você sabe que há um Deus que governa tudo o que existe. A segunda coisa que os pais devem fazer é comunicar os louvores do Senhor. Comunicar os louvores. Não apenas uma visão multigeracional, mas cantar os louvores de Deus. Aqui você tem os cânticos alegres que surgem do coração de um pai. E Deus designou os homens, particularmente os pais, para contar à geração vindoura os louvores de Deus. E assim Asaf está lançando uma visão de um pai realmente feliz. Esse é um homem que está andando por aí louvando a Deus. Ele vê o que Deus está fazendo. E ele é grato pelo que Deus está fazendo. Mesmo nos momentos difíceis, ele é um homem feliz. Toda família precisa de um pai feliz. Toda esposa precisa de um marido feliz. Toda criança precisa de um pai feliz e, é claro, isso deve se estender à vida de uma igreja local, onde você tem uma igreja que realmente entende que Deus é bom. Portanto, uma pergunta a ser feita é: você está espalhando entusiasmo pela bondade de Deus todos os dias de sua vida até a morte de sua família? Isso é simples. É tornar-se como Jesus Cristo. Em Hebreus 1:9 nos é dito que Jesus Cristo era o mais feliz de todos os discípulos. Deus disse que ele foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Por quê? Porque ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Hebreus 1:9 diz que Jesus Cristo era o mais feliz de todos os discípulos e os pais devem ser assim. Eles devem ser como Jesus, para ver as coisas como realmente são. Salomão falou sobre isso, sobre a tragédia de não ver a bondade de Deus. Isso é uma tragédia. Salomão, em Eclesiastes, diz: se um homem tem 100 anos, e gera 100 filhos e vive muitos anos, e sua alma não está satisfeita com a bondade, e ele vive mais 1000 anos 2 vezes, seria melhor nunca ter nascido. E se ele não viu a bondade de Deus, isso é algo muito importante. É fundamental que entendamos a visão bíblica das dificuldades. Você nunca está à mercê de outra pessoa. Você nunca está à mercê de uma economia. Você nunca está à mercê de nada, exceto da mão de Deus. A mão de Deus governa tudo o que você sabe. É sobre isso. Há cerca de 25 anos atrás, eu era proprietário de uma empresa de fabricação de produtos eletrônicos e tinha cerca de 100 funcionários.
Eu estava passando por um problema de fluxo de caixa terrível, horrível, e estava perdendo muito dinheiro. Eu não conseguia acreditar. Um dia, entrei no nosso quarto e a minha esposa, Débora, estava passando roupa. Lá estava ela passando roupa e eu disse: Débora, alguma coisa realmente importante em sua vida se desfez? Eu perguntei. E a minha esposa disse: não. Então eu me deitei no chão e disse: bom, você é casada com um homem que tem algo importante acontecendo na vida dele. E ela disse: nada está acontecendo, Scott. Nada está acontecendo. Nada. Ela disse: Deus está tecendo. Ela disse que esses fios que você vê estão soltos. Eles estão apenas na parte de trás da tapeçaria que Deus está fazendo. E é isso que Deus está fazendo em todos os seus julgamentos. É isso que Deus está fazendo em todas as suas provações e tribulações. Deus está tecendo, e no fim das contas era exatamente isso que Deus estava fazendo comigo. E olhando para esse momento, a Débora estava certa, sem dúvida. Deus está tecendo. Eu sou grato por estar casado com uma mulher que, quando se pergunta se há algo de errado, ela diz: não tem nada acontecendo. A segunda coisa que você deve fazer é comunicar os louvores de Deus e dizer não a todas as notícias ruins. A terceira coisa que os pais devem fazer é exaltar a força do Senhor. O que esse homem está fazendo? Ele está proclamando a força do Senhor e a sua força. Verso 4. Esse pai está falando sobre o poder inextinguível de Deus. É uma questão decisiva, especialmente para os pais que estão criando os filhos. Os pais ou têm um grande Deus e pequenos problemas, ou têm um pequeno Deus e grandes problemas. O que é que você quer? Quem você quer ser? E você quer, ao criar os seus filhos, quando algo difícil estiver acontecendo e coisas difíceis acontecerão, vão haver provações e tribulações no passado e no futuro para todos nós. Mas você quer ser o pai que vê todas essas coisas no seu barco e diz: Deus está no controle, porque Ele de fato está. Essa é a realidade. Deus controla seu futuro. Salmo 31:15. Deus controla o número de fios de cabelo em sua cabeça. Mateus 10:29, Deus controla aquilo que você vai dizer. João 15:5, Deus cria a paz e a calamidade. Isaías 40, verso 7, Deus ordena a vida e a morte. Deuteronômio 32:39. Bom, e por aí vai. Não devo ensinar sobre a soberania de Deus. Eu poderia continuar falando sobre as promessas de Deus. Mas as pessoas estão tão preocupadas hoje em dia com conspirações. Sabe, Isaías 8, ele diz: vocês parem de dizer sobre conspirações, parem de falar disso. Ele diz: sou eu quem está fazendo tudo. Portanto, Deus está no controle. Você acredita que Deus realmente é soberano na salvação? Se você acredita nisso, que bênção é ser resgatado pela mão de Deus. Ele estende a mão e o tira de águas que eram fortes demais para você. E Ele te salva. Você não se salvou. Você não pode fazer isso. A terceira coisa que os pais devem fazer é exaltar a força do Senhor. A quarta coisa que os pais devem fazer é proclamar as maravilhosas obras de Deus. Verso 4. Obras maravilhosas. Adoro essa palavra. Todos os teus caminhos são caminhos agradáveis. Todas as suas veredas são de paz. Todas as suas obras são maravilhosas, e isso realmente descreve um homem que está ajudando os seus filhos a entender os detalhes de como Deus tem trabalhado. Você precisa ensinar os seus filhos como Deus tem feito, para dar-lhes uma estrutura. As crianças precisam saber onde estão na história, o que aconteceu antes delas, e o que está à frente delas, e onde estão hoje. É importante que seus filhos se lembrem de como ele tem feito.
As obras de Deus registradas nas Escrituras são as obras de Deus em sua própria vida. Deus, como Deus ajuda, como Ele abençoa o seu povo de tantas maneiras. E a razão pela qual os pais devem ensinar a soberania de Deus está no verso 5. Porque estabeleceu um testemunho a Jacó e determinou uma lei em Israel, a qual ordenou a nossos pais para que fizessem saber a seus filhos. Isso deve ser feito. Vocês devem fazer isso porque existe uma lei em Israel. Percebe? Tem uma lei em Israel. Do que é que ele está falando? Bem, ele está falando sobre Deuteronômio 6. Vá para Deuteronômio 6. Encontre o verso 6. Toda a seção dos versos 1 a 8 é muito importante e instrutiva, mas vou apenas isolar esses poucos versos em Deuteronômio 6. E essas palavras que hoje lhes ordeno estarão em seu coração. Você as ensinará diligentemente a seus filhos e falará delas quando estiver sentado em sua casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Porque as amarrará como um sinal em sua mão e as escreverá nos batentes de sua casa e nas suas portas. E tudo isso é precedido por agora. E esse é o mandamento. E estes são os estatutos e os julgamentos. Portanto, esse é o mandamento. Esse é o mandamento de Moisés que está sendo mencionado aqui. E este é o dever dos pais, o de ensinar os filhos quando estiverem sentados em casa, quando andarem no caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. A minha geração de pais nunca fez isso. Na segunda metade do século XX, era quase impossível encontrar pais que fizessem isso, mesmo na igreja. E tem pessoas como eu, Scott, Daniel e outras pessoas que vêm tentando recuperar a doutrina da família e o dever de ensinar quando você está em casa. Há 25 anos eu tenho tentado ensinar os pais e incentivar as pessoas a restaurar a vida familiar bíblica e a paternidade bíblica. Naquela época eu dizia coisas como: olha, sua vida não é assim. Se você não consegue ensinar seus filhos quando se senta em casa, quando anda, quando se deita, quando se levanta, é melhor descobrir como começar a dar passos nessa direção. Essa é uma ordem de Deus. E Deus não ordena coisas que você não pode fazer. E se a sua vida não é assim, então você deve descobrir como fazer com que a sua vida se torne assim de algum jeito. E eu vi homens, e tenho visto homens ao longo dos anos, fazerem mudanças drásticas em suas vidas. Vou lhe dar um exemplo. Minha esposa e eu fomos a um funeral há mais ou menos um mês, de um amigo querido que morreu aos 50 anos. Ele teve câncer e morreu. Ele teve uma batalha de cerca de 2 anos e morreu como um amigo muito, muito querido. Um homem muito, muito, muito feliz. E eu sinto muito por tê-lo perdido. Mas há cerca de 18 anos ele ouviu alguém ler esse texto e lhe fazer uma forte exortação. Naquela época ele tinha um grande emprego na Toyota e pensou: eu não posso continuar fazendo isso. Eu não vou conseguir, eu não vou. E eu disse: olha, não seja o cara que daqui a 20 anos olha para trás e diz: bom, eu tinha um emprego errado. Eu me formei no curso errado na faculdade. Você não quer ser esse cara. E foi exatamente isso que ele pensou. Então, ele deixou seu ótimo emprego e começou a fazer trabalhos com salários bem mais baixos, mas com seus filhos. E ele fez isso ano após ano. Ele era um daqueles caras que abria sua Bíblia e ensinava a sua família todos os dias. Ele era feliz. De fato, ele era um pai muito feliz. Então Débora e eu estávamos em um funeral e seus 6 filhos se levantaram um a um. Foi o funeral mais inspirador que eu já vi em toda a minha vida. Tudo que eles podiam falar era sobre a palavra de Deus que havia sido incorporada em seus corações.
E eles estavam ali de pé, recitando do fundo do coração grandes trechos das Escrituras que o Pai lhes ensinou. E eu fiquei feliz por isso. Mas esse homem, ele nunca mais ganhou muito dinheiro. Mas ele deixou um tesouro no coração dos seus filhos. Ele tinha um tesouro. E foi uma bênção ouvir isso. Vale a pena. Os sacrifícios valem a pena. Se você fizer o que Deus está pedindo em Deuteronômio 6. Existem coisas que todos fazem. Coisas legais que você não poderá fazer. Você não vai conseguir viver a vida que todo mundo vive, porque está ensinando os seus filhos. Quando você se senta em uma casa, quando você anda, aliás, quando se deita e quando se levanta, essa é a sua responsabilidade. Eu estava perguntando aos meus filhos o que a Débora e eu fizemos para ajudá-los a entender que Deus era bom e soberano. E todos eles voltaram com um monte de coisas. Mas a primeira coisa que saiu das suas mentes e de suas bocas foi: era só ler a Bíblia todos os dias. Levantávamos às 7. Todos estávamos vestidos para a luta. Nada de pijamas. Estávamos nos preparando para lutar. Descíamos às 7 e líamos a Bíblia. E fazíamos isso por anos. Por vários anos. De Gênesis a Apocalipse, usávamos apenas um desses planos. Geralmente era o que estava no mercado, o plano da Bíblia de Estudo MacArthur, e nós o líamos quando eles eram bem pequenos. O menor dizia 3 palavras. E então passamos para o restante do versículo. Mas líamos 5 versículos e saímos por aí. Fazíamos isso ano após ano e meus filhos saíram da nossa casa. Todos eles estão casados. Temos cerca de 27 netos. E eles abraçaram a proposta e a aplicação em seus corações de que Deus é soberano. Eu estou aqui para incentivá-lo. Se você tem famílias jovens, leia a Bíblia várias vezes e deixe-os ver como Deus operou em todo tipo de situação. Eu estava fazendo isso há anos já, e depois eu percebi que tinha um documento de cerca de 400 páginas com anotações e perguntas que eu fazia todos os dias, porque ele continuava sendo construído ao longo dos anos. Eu tinha o meu computador e eu escrevia nele, fazia perguntas a eles. Então eu percebi que tinha esse documento enorme e acabei transformando em um livro chamado Jornada através da Bíblia. Escrevi esse livro para ensinar famílias. Nesse livro há um resumo muito rápido do que se trata esse livro na Bíblia, do que é esse livro na Bíblia. Há um hino que está no livro. Quando você o canta, ele dá a sensação de todo o livro da Bíblia. Há perguntas de estudo. Se você quiser usar perguntas de estudo, aonde está Jesus nesse livro, sabe? Todo esse tipo de coisa. Então eu achei que seria bom escrever esse livro. E fiz essa jornada pela Bíblia. E é muito importante que os pais concentrem as suas famílias na palavra de Deus. É a palavra de Deus que o sustenta. Ela é perfeita. Ela converte a alma, torna sábio o simples, alegra o coração. A palavra de Deus é maravilhosa. Não deixe seus filhos saírem de casa sem ela. E a propósito, já que estamos em Deuteronômio 6, quando é que você termina? Você não termina quando tiver 18 anos? Quando seus filhos completarem 18? Essa é uma ideia marxista e corrupta, da qual você simplesmente tira as mãos e deixa as coisas acontecerem. Não. Deuteronômio diz que você, seu filho e seu neto, todos os dias de suas vidas, estarão juntos. Não termina até alguém morrer. Essa é a agenda bíblica. Isso é maravilhoso, tá bom? E os resultados são 4. Eles respondem à pergunta: por que fazemos isso? Você não está lutando no ar. Existem 4 resultados que estão listados nos versos 7 a 8. Eu vou ler os versos e em seguida eu quero desvendá-los um a um para que fiquem em ordem. Essa é uma cláusula de propósito certo.
para que vocês coloquem a sua esperança em Deus e não se esqueçam nunca das obras dele. Que guardem os seus mandamentos e não sejam como seus pais, uma geração obstinada e rebelde. Geração que não endireitou o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Isso traz à tona toda a questão de qual é o seu objetivo. E os resultados são apresentados aqui de forma muito clara. Que resultados você deve buscar ao criar seus filhos quando eles saem de casa? Eles são impactados muito especificamente no fato de que Deus determinou que você deve alcançar esse objetivo. Sabemos que somente Deus pode abrir o coração de uma criança para recebê-lo, mas os pais precisam saber o que estão buscando e ir em busca disso. Sabendo que Deus é soberano para te dar sabedoria. Esses objetivos devem ser o pano de fundo de seu pastoreio para com seus filhos. Eles esboçam um alvo. Qual é o alvo? É uma pintura linda da graça de Deus. Não se engane. Existe um tipo de filho que Deus quer criar no mundo. E isso está parcialmente definido aqui. Eu quero te incentivar a ver, bem claramente, que tipo de filho Deus o encarregou de criar. Porque isso é mencionado aqui. E Asaf fala de 4 resultados que serão observados em seus filhos. Esses são os resultados. Observe que esses resultados não têm nada a ver com as metas de carreira, não tem nada a ver com segurança financeira, nem com proezas intelectuais. Tem a ver com o que reside em seus corações e suas formas, atitudes e depois, finalmente, suas ações. Mas o primeiro resultado que você almeja é que eles os ensinem aos filhos e os filhos os ensinem aos seus filhos. Você tem 4 gerações que estão aqui. Você tem a geração do ensino, depois, no verso 6, a geração vindoura, e depois os filhos deles que nasceriam, e depois os filhos que ainda não nasceram. Eles estão se levantando e já estão ensinando os seus filhos. Você tem 4. Você tem uma geração de 4, alcançando o objetivo, que é a soberania de Deus. E isso começa com a primeira geração. Aqui você não está ensinando os seus filhos como um ponto final. Porque eles vão sair da sua casa e, na providência de Deus, terão a oportunidade de ensinar os seus próprios filhos. E esses filhos terão filhos. Portanto, você não está apenas treinando, não está apenas colocando coisas na cabeça deles. Você está derramando coisas na cabeça deles com um propósito para que eles derramem essas mesmas coisas nas cabeças que virão. Nas empresas, chamamos isso de treinamento do instrutor. De treinamento. Um substituto. Portanto, a maneira de Deus é que você não está apenas treinando as crianças para serem depositárias da verdade, mas também para serem distribuidoras dessa verdade. O que significa que você tem que ensaiar, tem que repassar as coisas, vez após vez. Na verdade, foi isso que acabei fazendo com um documento de 400 páginas depois de ler a Bíblia com os meus filhos. Porque existem coisas que precisam ser respeitadas, já que todos nós somos muito esquecidos. Isso não é engraçado, pessoal, é verdade. Precisamos de repetição. E esse é o tipo de treinamento, sabe? Joel capítulo 1, verso 3. Ele está dizendo aos pais para ajudarem seus filhos a se lembrarem das 4 ondas de pragas de gafanhotos. Elas simplesmente destruíram o país. E ele diz: contem a seus filhos sobre isso, que seus filhos contem aos filhos deles e aos filhos deles em outra geração. Portanto, esse é o primeiro resultado que você está buscando. Seu objetivo é ensinar seus filhos para que eles ensinem outras crianças que ainda vão nascer. Vocês estão ensinando professores. E o segundo resultado é que eles esperam em Deus,
que eles colocam a sua esperança em Deus. Isso está no verso 7. Que eles coloquem a sua esperança em Deus. Uma das grandes responsabilidades que os pais têm é fazer tudo o que puderem em meio a esse mundo sem esperança, para injetar esperança em seus corações. E esse é um de seus objetivos mais importantes na criação dos filhos. Apresentar crianças que tenham esperança em Deus. Todo mundo sabe por que isso é importante. Como eles serão frágeis se depositarem sua esperança em algum partido político. Quão frágeis serão se depositarem a sua esperança em algum amigo? Quão frágeis serão se depositarem sua esperança em alguma trajetória econômica? Sabe, o povo de Deus não é vítima. Eles têm esperança. Você tem uma família esperançosa. Espero que não tenha uma família que fica se lamentando. Porque você tem uma família preocupada. Uma família temerosa. E é muito importante que você saiba que os pais, quando passam por provações, enfrentam essas provações com esperança. Uma de minhas filhas me escreveu uma carta e disse o seguinte: quando você tem uma visão em primeira mão de ver alguém prosperar, se recuperar e crescer em fé e confiança enquanto sofre de alguma forma, isso te muda. Isso nos mostra de forma tão poderosa que existe alegria, descanso e contentamento em dar graças a Deus. A nossa natureza pecaminosa não gosta quando a gente diz que está tudo bem. Quantas vezes na dificuldade você vê alguém correndo a corrida da fé à sua frente sem medo, sem olhar para trás e com preocupação? Não. Essa pessoa que você ama e respeita correr arduamente atrás de Deus na fé está resolvendo tudo. E você não pode deixar de querer o mesmo para a sua própria corrida. Portanto, o segundo resultado é que eles esperam em Deus. Eles têm esperança em Deus. Isso significa que você tem que lhes dar Deus em todos os lugares. O terceiro resultado é que eles não se esquecem das obras de Deus. Essa é a linguagem do texto, verso 7. Não deixe que eles se esqueçam. Ative a memória deles. Ensaiem-na. Deixem que essas coisas sejam gravadas em suas memórias. Repetidas vezes o suficiente para que elas se fixem em suas vidas. Como eles reagirão quando perderem o emprego ou forem traídos? Você quer que o coração deles diga: meu Deus, disseram os filhos de Israel no deserto, Ele, o Senhor, vai me alimentar. Não deixe que eles se esqueçam da maneira como Deus lida com seus filhos e como Ele os sustenta. Leia a palavra de Deus, memorize as Escrituras. Isso é muito importante. Identifique as passagens das Escrituras que seus filhos devem levar consigo para o resto da vida. Há cerca de 12 anos, eu estava com a minha família em uma ilha remota na Escócia. Era uma ilha onde o Evangelho foi preservado durante as grandes perseguições católicas romanas do século VI. Uma ilhota com 1 milha de largura e 3 milhas de comprimento. Estávamos nessa ilha e a minha filha começou a sangrar muito. Para chegarmos lá, tivemos que pegar balsas de uma ilha para outra. Era um longo caminho até uma grande cidade e até mesmo para um hospital. E ela estava sangrando até a morte nessa ilha. Ela tinha acabado de ter um bebê e as coisas não estavam bem. E assim foi. Felizmente, em uma das maiores cidades da Escócia, um helicóptero da Life Flight apareceu na ilha e aterrissou. E eles estavam colocando a minha filha na maca e eu estava segurando a mão dela e ela estava falando, estava dizendo que Deus é nosso refúgio e força, um socorro muito presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e os montes sejam arrastados para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem,
e os montes se abalem com a sua braveza. Há um rio cujas correntes alegrarão a cidade de Deus. Estou segurando bem a mão dela. Ela aprendeu isso quando ela tinha cerca de 8 anos de idade. E aí está ela, com 20 e poucos anos, e sendo recompensada. Deus a está fortalecendo. Leia as escrituras incorporadas em seus filhos. Esse é um trabalho árduo. É uma dor de cabeça e não há nada no mundo que queira que você faça isso. O telefone não quer que você faça. Nem seus amigos querem que você faça. A internet, então, nem se fala. O barulho do telefone não quer. Ninguém quer que você faça. Mas estou aqui para dizer que você sabe. Deus quer que você faça. Não deixe que eles esqueçam das obras de Deus. As escrituras é algo que a gente precisa nos momentos mais difíceis, nas horas de necessidade. O quarto resultado pelo qual você está trabalhando é para que eles guardem os seus mandamentos. Mais uma vez, isso está diretamente no texto. Seus filhos guardam os mandamentos dele, e é por isso que os filhos devem ser ensinados a obedecer o pai e a mãe, para que eles possam guardar os seus mandamentos também. Vivemos em uma cultura de bem-estar, em que todos acham que podem fazer o que quiserem. Todos estão fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. Isso nos leva à insanidade. Antes de mais nada, é preciso ajudar os filhos a garantir a obediência de coração, porque é essa obediência que tem de estar no coração, e depois nas ações também. Perder isso é uma tragédia. Em Juízes capítulo 2, verso 10, aprendemos em um verso o que pode acontecer quando os pais não fazem isso. Quando aquela geração foi recolhida, e surgiu outra geração depois deles que não conhecia o Senhor, nem a obra que ele havia feito por Israel. E daí em diante, por 400 anos, cada homem fará o que é certo aos seus próprios olhos. Isso é horrível. Isso lembra os tempos de hoje. Você tem uma oportunidade. Aproveite a oportunidade. Não seja como aquela geração que não falou sobre as obras de Deus para os seus filhos. Eu quero lhe dar algumas aplicações aqui. Você já ouviu algumas. Número 1. Examine a si mesmo. Você acredita que Deus é soberano? Você realmente acredita que Deus é soberano? Um dos meus filhos disse: Papai, nós sabíamos que você acreditava nisso porque as circunstâncias provavam. Você realmente acreditava? Ou você está aí torcendo as mãos, preocupado com essa conspiração, com aquela conspiração ou tragédia? Pais não devem fazer isso. Os pais devem estar à altura da ocasião, estabelecer um rumo para a estrada da santidade. Em segundo lugar, leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse todos os anos enquanto seus filhos estiverem com você. Eu sei. Você vai dizer, não, só li um dos evangelhos, acho que não tem problema, acho que é muito bom. Mas eu estou aqui para te dizer, dê aos seus filhos uma imagem de Gênesis a Apocalipse, para que eles vejam todo o conselho de Deus e o vejam repetidamente. Você pode dizer que ele é muito legalista, que isso é muito legalismo. E eu até aceito. Eu não estou no controle da sua família, entendeu? Portanto, não estou dizendo que, no seu caso, você deve fazer. Mas leia a Bíblia para que eles possam ver os contornos da história, para que saibam quem são, para que saibam aonde estão no mundo, para que tenham uma noção da história, de como ela se encaixa, como ele se encaixa nela. Leia o livro. Eu fiz os meus filhos lerem A Soberania de Deus. Eu os fiz ler. E eu fico feliz por ter feito. É útil. Mas Jeffrey Johnson acabou de escrever um ótimo livro sobre a soberania de Deus. É mais curto do que você pensa e é lindo. É diferente, mas é bonito também. Útil. Número 4. Tem solteiros? Opa, muito bem. Vou falar com vocês. Case-se com alguém que tenha uma grande visão de Deus.
Você precisa se casar com alguém que seja como minha esposa Débora. Muito interessante. Quando nossos filhos não foram convidados para algo, mas eles realmente querem ir, minha esposa adora esses momentos porque ela ensina eles a se alegrarem com aqueles que se alegram. Ela quer ensiná-los a dar graças em todas as coisas e, portanto, sempre que isso acontece, ela está pronta para fazer isso. Ela ensina seus filhos a não ficarem com pena de si mesmos. O pai dela também é assim. O pai dela faz a mesma coisa. Ela se deparava com problemas e seu pai lhe dizia para honrar essas pessoas. Número 5. Não permita autopiedade. Não permita isso. Você conhece o verso? 1 Scott 1:9. 1 Scott 1:9. Não é mais só Scott, é o 1 Scott 1:9. Se seus sentimentos ficarem feridos, a culpa é sua. Memorize 1 Scott 1:9. Pois é, se você está se sentindo magoado, a culpa é sua. Tá bom? Ensine a eles sobre inimigos. Você precisa deles. Você precisa de todos os seus inimigos. Deus lhes envia todos os tipos de inimigos para o seu próprio bem, para ajudá-lo a examinar a si mesmo, porque alguns de seus inimigos são, na verdade, os expositores de algum pecado seu. Esse é o problema. Eu odeio os meus inimigos, porque eles estão sempre, de alguma maneira, certos, sabe? Já dizia McChain, quão gentilmente Deus me frustrou para que eu pudesse aprender a me gloriar e a me decepcionar. Número 7. Coloque-os em uma boa igreja local que pregue a palavra de Deus e tire o máximo proveito dela. Coloque sua família em uma igreja onde os meios comuns de graça sejam praticados. Escrevi um livro chamado A Família e a Igreja. 20 dias para transformar sua experiência na igreja local. Eu escrevi esse livro porque as crianças precisam estar na igreja com seus pais. A igreja local deve ser a coisa mais importante em sua vida familiar. Faça dela o centro da sua vida familiar. Faça disso a questão central do discipulado. Certifique-se de saber sobre o que o pregador está pregando e faça com que os seus filhos participem da pregação. Participem da comunhão e do canto. Esse livro se trata disso. Eu acredito que a igreja local é o lugar mais importante para se frequentar. Seus filhos devem aproveitá-lo ao máximo e dar o máximo de si. Alguns de vocês não estão conectados a uma igreja local. Não faça isso. Se você tiver que mudar, se mude e vá para uma igreja onde a Bíblia é pregada. Eu encontro muitas pessoas que não estão em uma igreja boa e eu sempre digo a mesma coisa. Procure uma igreja boa. Participe de uma. Cante com seus filhos cânticos de livramento. Cante canções de livramento. Davi diz, tu enches o meu coração com canções de livramento. Sempre que estou com medo, eu canto canções de livramento. Eu pego meu violão quase todas as noites, quando os meus filhos já estão dormindo, e eu vou ao quarto deles e canto as canções favoritas, as mais ternas e doces. Fiz isso por anos. E sabe, eles pedem para cantar essas canções até hoje. Cante canções de livramento, sobre o amor de Deus, da sua grandeza, da mão soberana. Cante os cânticos da vida, para que eles levem com eles. Algo aconteceu uns anos atrás. Eu estava dirigindo para o trabalho um dia e comecei a cantar a música. E disse, por que eu estou cantando esse hino? Quando a minha filha estava andando pela casa, ela estava cantarolando também. E então, simplesmente eu entendi que aquilo entrou na nossa consciência. As músicas que seus filhos estão cantando realmente importam. Não os deixem cantar músicas bobas e idiotas. Esse é o meu conselho. Você não gosta? Tudo bem. Eu gosto porque você está enchendo sua casa com canções de glória, bondade e graça, poder e de amor de Deus. É sobre isso que você quer que eles cantem.
E você também quer cantar isso. Cante a soberania de Deus. Não é apenas o canivete suíço do crente. É a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. Dê a seus filhos a herança que não pode ser tirada deles. Ela não pode enferrujar, nem ser roubada. Não pode ser confiscada, não pode ser comida por traças. Houve um tempo em que li a história de um tirano. Ele se aproximou de um dos filhos de Deus e disse: "Vou destruir sua casa." E ele disse: "Você não pode destruir a minha paz." Ele disse: "Confiscarei seus bens." E ele disse: "Você não pode roubar a minha paz." Ele disse: "Eu banirei de seu país." E ele respondeu: "Levarei a minha paz comigo." Essa é a soberania de Deus. Eu vou encerrar com uma última coisa. Meu pai morreu há cerca de 3 anos. Ele tinha 97 anos de idade e era um homem muito feliz. Eu sinto falta dele. Mas era uma quarta-feira à noite. Estávamos nos preparando para ir à nossa reunião de oração de quarta-feira à noite. Minha esposa Débora e eu e a minha mãe estávamos ao redor da cama dele. Suas funções corporais estavam falhando. Ele foi à noite de oração todas as noites, exceto naquela noite, e talvez na semana anterior, eu não lembro mais. E as últimas palavras que saíram da boca do meu pai foram: "Não ouvimos mais nenhuma palavra dele, mas estávamos nos preparando para ir à oração." E o meu pai se virou para mim e disse: "Filho, o Senhor sabe o que está fazendo. Louvado seja o Senhor." Que o povo de Deus cresça. Oremos. Senhor, ora para que o Senhor nos dê uma boa geração. Filhos que conheçam os louvores do Senhor, obras, bondade, grandeza soberana e salvação, misericórdia, tudo isso que o Senhor tem. Mobilize os pais, dê a eles muita alegria, abençoe-os, Senhor. Eu oro para que o Senhor lhes dê os resultados que eles estão buscando. Em nome de Jesus. Amém.